Você sabe qual é a verdadeira religião? Se não sabe ainda, espere um pouquinho que nós vamos descobrir nesse quarto estudo da carta de Tiago. Muito bem, vamos começar então esse quarto estudo da carta de Tiago, indo direto ao texto. Nós vamos ler aí Tiago capítulo 1, a partir do versículo 19, eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada. Acompanhe o texto aí, olha como diz. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Veja o que diz a palavra de Deus. Veja que o apóstolo Tiago, nós já estudamos nos outros textos, que ele explicou um pouco como que funciona o mecanismo da tentação, como que funciona o mecanismo de nós que já somos salvos em Cristo Jesus, precisamos ainda lutar contra a tentação, porque isso é sinal de que nós verdadeiramente nós fomos salvos dos nossos pecados em Cristo Jesus. Que em Cristo Jesus, através da obra que Ele criou no nosso coração, isso nos transforma, isso faz com que nós sejamos transformados e tenhamos a maneira com que nós lidamos com as coisas desse mundo, elas têm que ser diferentes. Por exemplo, a maneira, se eu sou uma nova criatura, a maneira com que eu ouço as coisas tem que ser diferente, a maneira que eu falo deve ser diferente, a maneira com que eu me relaciono com as coisas e com as pessoas deve ser colocada de maneira diferente. Por quê? Porque eu sou uma nova criatura, eu sou uma nova pessoa. E é isso que varia de pessoa para pessoa. O que varia de uma pessoa para outra pessoa? É a maneira como ela toca, como ela fala, como ela ouve, né? Então isso é o que traz a nossa personalidade. E quando nós vemos aqui, o apóstolo Tiago ele vai nos ensinar de maneira muito prática algumas coisas com relação à nossa religião, ou seja, ao nosso relacionamento com Deus, como isso deve ser colocado. E veja que ele começa falando um pouco do novo nascimento. Desde quando nós nascemos, qual é a primeira coisa que nós fazemos, né? Antes de dar o primeiro choro, é a respiração. Né? O que toda vez que um bebê ele nasce, a primeira coisa que ele faz é encher o peito de ar para poder dar aquele choro, aquele berro, né, que o bebê dá. E é isso que o apóstolo Tiago ele vai começar a ensinar aqui para a gente. Ele vai falar um pouco dessa respiração espiritual da pessoa que é crente em Cristo Jesus. Como que isso acontece? Ou seja, aquilo que entra em nós, o nosso inalar, a nossa inspiração, e a nossa expiração, ou seja, aquilo que sai de nós, ou seja, aquilo que entra em nós e aquilo que sai de nós, como que isso deve ser colocado. E a primeira coisa que ele fala, veja que ele vai começar o texto dizendo: vocês sabem estas coisas, meus irmãos, que nós devemos estar prontos para ouvir, ou seja, em primeiro lugar, nós temos que estar prontos para receber de Deus, para ouvir a palavra de Deus. E por isso que ele vai falar que nós devemos estar atentos para acolher a palavra de Deus, que ela tem poder para nos salvar. Ou seja, a primeira coisa que o apóstolo ele vai nos ensinar, que nós devemos nos inspirar, nos encher de Deus. Essa é a primeira coisa. Antes de sair querendo falar, antes de sair querendo agir, trabalhar no reino de Deus, Deus ele não quer isso. Em primeiro lugar, o que ele quer nos encher. Essa é a obra que Deus ele quer fazer nas nossas vidas. Tem muitas pessoas nas igrejas que acham que o negócio é só exalar, é só trabalhar, e não é isso que Deus quer. Deus ele quer, assim como respirar, que é cíclico, constantemente Deus ele quer nos encher para que nós possamos transbordar e assim exalar do seu bom perfume. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Por isso que ele vai começar dizendo que nós devemos segurar o nosso linguajar. Tem muitas pessoas que querem falar e falar sem parar, né? Isso é muito do perfil das pessoas. Tem pessoas que são mais quietas, tem pessoas que são mais extrovertidas, né? Isso é muito do perfil de cada um, mas ainda assim, veja que a palavra de Deus ela nos ensina lá no livro de Provérbios, no capítulo 10, versículo 19, que quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio, né? Veja aí o que diz a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que querem falar, e eu acho que isso também se aplica para a pessoa que quer trabalhar, a pessoa que só quer, isso acaba esgotando as pessoas. Muitas pessoas hoje estão esgotadas trabalhando nas igrejas porque se esqueceram de se inspirar, se esqueceram de ter o seu tempo a sós com Deus, esqueceram de buscar o poder de Deus nas escrituras, em oração, ter o seu tempo a sós com Deus. Como isso é importante.
como é importante nós termos nosso tempo com Deus, o tempo onde nós aprendemos de Deus, para aí sim descobrirmos aquilo que Deus ele tem para nós e irmos fazer as obras que Deus tem preparado para nós. Por isso que é muito importante nós estarmos sempre nos inspirando. E veja o que a palavra de Deus ele vai continuar dizendo lá em Tiago. Veja que ele fala que nós, além de sermos tardios para falar, devemos ser tardios também para se irar. É estranho, né? O que isso tem a ver? O falar, o linguajar com a ira, né? Porque veja que tanto o falar quanto o irar são coisas que se externalizam. A ira, ela acaba se externalizando. Por isso, quando ele fala, ó, seja tardio para se irar, é como se quisesse dizer, olha, segure esse negócio que está dentro de você. Eu sei que você tem vontade, mas segure isso, né? E é interessante porque o que tem a ver o falar com a ira aqui? Lembre que eu já falei isso nas outras partes, né, nos primeiros estudos, que aqui Tiago está explicando o Levítico capítulo 19. E ele nada mais está fazendo do que explicar o versículo áureo de Levítico capítulo 19, que é o versículo Levítico 19, 18, que é talvez o segundo maior mandamento da palavra de Deus, que é aquele versículo, ama ao próximo como a ti mesmo. Mas olha o que o versículo completo diz. Não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Veja que, como o Tiago ele é muito enfático, dizendo, olha, existem coisas que nós precisamos segurar. Aquela vontade de querer sair fazendo a obra do Senhor, aquela vontade de querer saindo fazendo boas obras, sem antes entender do Senhor o que nós devemos fazer. Quantas vezes eu entendia que era para eu sair fazendo coisas que isso estava agradando a Deus, quando eu vi que muitas dessas coisas, creio que a maioria delas, elas se perderam, foram coisas que não foram para frente, muitos projetos que foram frustrados. Mas quando nós buscamos o Senhor entender qual que é o nosso propósito, qual que é o nosso chamado primeiro, e depois nós começamos a externalizar as obras do Senhor, então aí sim nós vemos a obra do Senhor sendo feita de uma maneira maravilhosa. E é isso que o apóstolo Tiago ele vai nos ensinar. Nós precisamos ter esse inspirar e expirar no Senhor. Devemos nos inspirar da lei do Senhor, nos inspirar da palavra do Senhor, sempre estar buscando a palavra do Senhor. E também, conforme nós vamos nos enchendo, aí sim nós precisamos também expirar. Mas o que nós vamos expirar? Veja que o texto vai continuar dizendo. Olha o que ele diz lá no versículo 22 até o versículo 25. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Olha então que o apóstolo Tiago ele vai falar agora do outro extremo. Primeiro ele falou daquele tipo de pessoa que quer trabalhar, aquela pessoa que parece Marta e Maria. Lembra do episódio de Marta e Maria com Jesus? Marta queria estar trabalhando, fazendo as coisas, e Maria queria estar lá sentada aos pés de Jesus, né? São dois opostos, nós vemos aqui. Veja que tem aquelas pessoas que são super ativistas, querem trabalhar. O apóstolo Tiago ele fala, calma, né? Calma, ouça primeiro, né? Ouça primeiro. Mas tem aquelas pessoas que só querem estar ouvindo, aquelas pessoas que estão aí 20, 30 anos na igreja, ouvindo, ai que bênção, que mensagem maravilhosa, que estudo bíblico maravilhoso. Mas são pessoas que nunca colocam para fora o seu cristianismo, são pessoas que aquilo fica dentro dela apenas. A gente vai ver depois, um pouquinho mais para frente, no capítulo 2, quando falar sobre fé e obras, como isso é algo crítico. Tem muitas pessoas que só querem, têm uma fé que é só para si mesmo, pessoas que só ouvem, mas nunca colocam em prática aquilo que ouviram. Esse é o outro extremo das pessoas. Isso também o apóstolo Tiago ele vai estar condenando também, ele vai estar falando, olha, não faça isso. Nós que ouvimos a palavra devemos colocá-la em prática. Porque senão nós estamos nos enganando. Veja que é isso que ele diz, olha, que aquele que é ouvinte apenas, ele se engana, ele está se enganando a si mesmo. Então, como isso é algo prático para nós, nós que ouvimos a palavra, nós devemos estar sim praticando a palavra. Por que isso é importante? Porque
a própria palavra de Deus nos ensina isso. Olha o que o apóstolo João nos ensina lá em 1 João 3,18. Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Veja aqui o que o apóstolo João está falando. Olha, tem muitas pessoas que no seu cristianismo, tudo que elas falam é o falar apenas, mas nunca de verdade. Sabe aquela pessoa que fala na verdade, olha, puxa vida, estou passando um problema, aí a pessoa vem, aquele irmão, e fala, eu vou orar por você, eu vou torcer para que tudo dê certo na sua vida, mas não quer mover um dedinho para poder ajudar essas pessoas. É isso que o apóstolo Tiago ele está ensinando aqui. Olha, irmãos, o verdadeiro amor é aquele amor que é colocado em prática. O verdadeiro amor, o verdadeiro cristianismo é aquele que é colocado em prática. Por isso que quando nós perguntamos qual é a verdadeira religião, é isso que o apóstolo Tiago ele vai nos ensinar aqui nesse finalzinho do texto do capítulo 1. Olha o que ele diz lá no versículo 26. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Olha aqui que o apóstolo Tiago está nos ensinando. Olha, a verdadeira religião não é a religião que eu falo, olha, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou batista, eu sou da Assembleia de Deus, eu sou metodista, eu sou a denominação qualquer que for. A verdadeira religião não é essa. A verdadeira religião é a das pessoas que fazem, não é das pessoas que ficam falando. Por isso que eu creio que nós vamos ter muita surpresa no céu. Tem muitas pessoas que acham que pela sua profissão que elas são salvos, mas na verdade a profissão é o que elas fazem, não aquilo que elas dizem. Irmãos, nós podemos dizer qualquer coisa de nós, mas o que importa são as nossas obras. Jesus ele conhece as obras da sua igreja. Olha aqui lá nas cartas do Apocalipse, para 7 igrejas que Jesus escreveu, para todas elas ele diz, eu conheço as suas obras, eu sei aquilo que você faz. Por isso que a verdadeira religião não é a religião que eu falo, mas é a religião que eu pratico. É a religião que eu faço. Não é a religião que eu falo que contribuo, mas é a religião que eu contribuo verdadeiramente. Não é a religião que eu falo que ajudo as pessoas, mas é a religião que eu verdadeiramente ajudo as pessoas. Por isso que olha que o apóstolo Tiago aqui está dizendo que a verdadeira religião não é dizer que visita, mas é visitar as viúvas. É a pessoa que vai visitar a viúva. Essa é a verdadeira religião. A verdadeira religião não é das pessoas que falam, mas é das pessoas que verdadeiramente praticam. E eu quero perguntar para você, você tem praticado verdadeiramente? Ou será que o seu cristianismo tem sido mais um falar? Tem sido mais, ou talvez você é daquele tipo de pessoa que está só recebendo, mas nunca colocou isso em prática. Hoje Deus ele está nos ensinando, através do apóstolo Tiago, através dessa carta maravilhosa, de que nós fomos chamados para trabalhar no seu reino. Fomos chamados para ajudar as pessoas carentes. Fomos chamados a ajudar aqueles que precisam. Não no falar, não apenas no falar, não ficar falando o que faz, mas verdadeiramente fazermos a obra do Senhor que Deus ele tem preparado para cada um de nós. E quando nós fazemos isso, nós somos conhecidos como discípulos de Jesus Cristo. Quando nós fazemos isso, as pessoas reconhecem Jesus Cristo vivendo através de nós. E eu tenho certeza que é isso que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. E que nós possamos viver assim para a glória de Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida.